Você sabe como é que a gente faz para fazer com que o leitor consiga entender emoções, a nossa história em quadrinhos, sem que a gente precise escrever? É possível sim. E a gente só consegue fazer isso, acho que na maior parte das vezes, né, através das expressões faciais. Elas são tão importantes que eu acho que elas conseguem substituir um balão inteiro, um texto inteiro, tá certo? Uma página quase que por inteiro, com a única expressão, né? Vamos supor que uma página escrita, né? Um texto corrido, tá? Com um único desenho, com a única imagem do rosto do personagem, desde que a expressão facial esteja, eu acho que na intensidade e onde a gente quer realmente. Tá certo? Bora conversar um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Diogo Neto e aqui a gente fala sobre o processo real, né? O processo de verdade de você criar uma história em quadrinhos. E eu vejo em algumas HQs, né, que o pessoal meio que enxerga, né, o próprio personagem, às vezes, até como uma espécie de robô, sabe? Que ele não tem as expressões como deveria ter. Elas são muito paradas, sabe? Porque, tipo, não adianta nada você fazer um desenho de uma boca com os dentes cerrados se os olhos não passam emoção, a sobrancelha não se mexe, o rosto não muda, os músculos de nenhuma forma, tá certo? Então, expressões faciais são um assunto muito importante e é muito interessante de aplicar dentro da nossa história em quadrinho, tá? Elas se baseiam, né, ao meu ver, porque essa é a minha forma de fazer, foi a forma que eu aprendi, elas se resumem em combinações, tá? Não é só a sobrancelha que se mexe, não é só o olho que se mexe, o nosso rosto inteiro se mexe quando a gente tem uma emoção, tá? Quando a gente tá colocando ali uma expressão, tá certo? Quando a gente tá emocionado, quando a gente tá feliz, quando a gente tá com raiva, tá? É uma combinação de elementos do nosso rosto que fazem com que você veja, né, qual emoção que a pessoa está sentindo, que você perceba e às vezes até de forma intuitiva, né? Você não precisa se esforçar tanto para saber que aquela pessoa está triste. Dependendo, né, a gente vai já falar sobre isso, dependendo da personalidade daquela pessoa, né, ou daquele personagem, tá bom? É um assunto extremamente interessante de se discutir, de se falar, mas também tem alguns conceitos técnicos, tá certo? Por isso que eu queria apresentar um pouquinho mais para vocês aqui na minha prancheta. Então vamos aqui para a nossa folha de papel, tá? Eu dei um zoom, né, maior para vocês verem um pouco mais. Tá bom? Aqui com a nossa canetinha Bic preta, que eu sempre utilizo para finalizar aí as HQs em geral. E com a mágicazinha, né, aí da edição, eu vou fazer aparecer um desenho aqui. Tá vendo como é rápido? Vamos lá. Quando você vai fazer expressões faciais, você tem que entender que os elementos, né, do rosto, eles se complementam, sabe? Eles não ficam separados, tá? Um influencia o outro. Por exemplo, se for fazer um personagem muito, muito feliz, tipo, alegre mesmo, de verdade, a primeira coisa que eu vou fazer aqui são as sobrancelhas, tá? A gente pode fazer elas mais levantadinhas aqui, para que não fique uma bagunça, tá? Personagem que tá muito, muito feliz, tá? Aí vocês observam que eu fiz a sobrancelha, né? Ele tá sorrindo e tal, tá mais feliz. E aí, tipo, aqui vai funcionar quando você fizer, né, a sobrancelha meio normal, né? Ficou um pouquinho bagunçado, mas tudo bem. Então, a sobrancelha um pouco normal, né? Olhos mais arqueados, né? Uma boca mais sorridente, tá? E aí isso passa essa sensação de felicidade, né, do personagem mais alegre, mais feliz, mais sorridente, né? Ou seja, elementos se combinam, né? Sobrancelha, nariz, boca, para poder a expressão que você quer passar, né, a emoção que você quer mostrar para o seu leitor aparecer, tá? E aí eu vou fazer mais um desenho aqui, tá? Mais um. E nesse, a gente pode fazer a expressão agora de raiva, né? E aí, novamente, a sobrancelha dessa vez ela vai ter uma influência maior, né, no rosto, tá? Elas vão estar um pouco mais próximas ali do nariz. Lembrando que isso não é uma regra, tá? Acho que não seria uma regra, mas sim umas dicas mais técnicas, tá? Para você, pelo menos ter uma noção, né, de como faz. Se você já desenha há algum tempo, com certeza você vai saber como essas expressões funcionam. Se não desenho, eu diria que esse é um passo mais
mais inicial também, tá? Pelo menos você tá vendo, né, como é que as expressões são construídas, tá? Vou fazer ele aqui com o olho aberto aqui, tá? Como se estivesse com muita raiva, tá? Né? E aí, nesse caso, a expressão já mudou, né? Eu já fiz a sobrancelha mais arqueada, a boca tá mais quadrada, né? Que ela tá mais aquele estilo mais sorridente, tá bom? Mas percebam que olhos, tá? Sobrancelha passam muito a emoção, tá? Então, estudem essas partes também. Saibam que é muito importante você fazer as expressões dessa forma, tá? E uma outra dica que eu utilizo bastante, que eu gosto bastante, é de utilizar expressões reais, entendeu? De felicidade, de raiva, de nojo, tá certo? E elas ajudam muito, porque se você faz olhando para o rosto de uma pessoa real, você percebe todos os músculos se movimentando, percebe se ele tem uma veia aqui, entendeu? Subindo, percebe a sombra onde está mais forte. Lógico que na arte você pode utilizar várias coisas, entende? Você pode utilizar até um risquinho aqui, ó, eu já vi bastante. Acho que eu aprendi isso vendo muito anime, entendeu? Que também dá essa sensação de mais força, entendeu? De forçando mais, tá certo? Em outros casos pode até deixar ele mais vermelho também, tá? São coisas que funcionam e são coisas que também fazem parte da expressão facial dos personagens. Lembrando que isso aqui você pode aplicar em quadrinhos, tá? Mas é para ilustração também, é para desenhos em geral também, tá? Você aprender a fazer expressões, aprender a captar, né, a emoção da pessoa e colocá-la no papel, tá? Isso é bem importante para que a sua história, para que o seu quadrinho tenha profundidade, né, tenha vida, tenha emoção também, que o leitor possa ter contato com ele. E para as pessoas que têm uma certa dificuldade em desenhar, cara, aí você pode buscar também os emojis, né? Tem vários emojis, né, que significam várias coisas. Eu gosto de utilizar muito esse, né, que eu acho que ele representa... sim, o olho é assim, né? Ele representa satisfação, né, e tem até umas bolinhas assim. Ficou parecendo aquele outro, mas ó, entendo que é assim, tá? Ele representa satisfação e olha como ele é simples, né? Mas passa essa sensação. Você pode sim estudar expressões faciais em qualquer lugar, tá? Observe emoji, tente colocar isso num personagem também, tente variar as emoções, tá? Para que você chegue ali no resultado que você quer, tá bom? Não é algo tão complexo assim. Depois que você aprende que você entende como o rosto funciona normalmente, tá? Você consegue ir aí evoluindo mais, tá? Tá cheio de vídeo no YouTube, tá cheio de coisa em qualquer lugar que você chegar, tá? Você vai conseguir pegar. Use referências também, tá? Elas vão te colocar aí em um outro nível de desenho. Então, sempre faça, tá? Expressões faciais. É muito importante que você desenhe elas certinho. É muito importante que elas apareçam na sua história em quadrinhos. Senão, seu personagem ele vai ficar meio como se fosse algo robótico. Entendeu? Isso não é bom, isso passa a sensação de que o seu personagem, aquele mundo, aquelas pessoas que você criou, eles não têm profundidade, eles não sentem, tá certo? E eu acho que dentro das histórias em quadrinhos, você conseguir expressar o sentimento de um personagem é algo extremamente profundo, tá certo? É algo que prende o leitor. Tá? Tem algumas histórias que me impactam muito de personagens chorando, porque a expressão tá muito bem feita, a expressão tá muito boa, sabe? E as dicas que eu posso passar para vocês é que as emoções, elas têm intensidades diferentes, tá? Existem pessoas que ficam muito, muito felizes, tem pessoas que ficam muito, muito tristes, tem pessoas que sentem muita, muita raiva, entendeu? Então tem pouca felicidade, tem média felicidade e tem muita felicidade, entendeu? E acho que ainda tem um nível ainda maior que você precisa saber, você precisa pelo menos ter a noção de como fazer, tá? A meio que a gente às vezes faz as coisas muito baseado no como a gente se expressa, em como a gente faz as coisas, e aí a gente passa isso para a folha. Mas, né, uma outra dica é que os personagens, né, as pessoas se expressam de forma diferente. Pessoas não ficam tristes do mesmo jeito, as pessoas não ficam alegres da mesma forma, tá? É extremamente importante que você defina isso, tá? Antes de você fazer a expressão do seu personagem, antes de você pensar em quem ele é de verdade, como é que ele sente o mundo. E
Uma última dica é que o leitor ele precisa entender também o que é que está acontecendo. Ele precisa saber, ter a noção de qual emoção o personagem está sentindo, baseado em quem o personagem é, tá certo? Ele tem que entender se ele está ali com nojo de algo, se ele está ansioso, se ele está muito animado, muito alegre, entendeu? Então, saiba colocar isso na sua HQ. Quando você pega essas dicasinhas, essas técnicas que eu passei para vocês e aplica no seu quadrinho, você vai fazer com que o seu leitor entenda mais a sua história, vai fazer com que ele saiba o que está acontecendo, o que está se passando ali no seu mundo, tá? Isso vai fazer com que o seu quadrinho ganhe camadas e camadas, tá certo? A história, ela se transforma em algo muito melhor, entendeu? Quando você coloca expressões faciais nos seus personagens, expressões faciais que fazem sentido, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, esse foi o nosso vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreve, deixa um comentário e comenta qualquer coisa para me ajudar também, me diz quais conteúdos você tá gostando mais aqui do canal, me diz se você sente falta de algo também, tá? Que a gente vai estar conversando e pensando aí em coisas para melhorar cada vez mais, tá? Valeu, pessoal, até mais!